Então, senhores, boa tarde. Eu solicitou, na realidade, essa reunião porque a gente teve algumas pessoas entraram em contato com algumas dificuldades e algumas dúvidas a respeito do estágio, tanto daqui de Manaus como de outros polos também. Então, o primeiro passo que eu gostaria de falar aos senhores é que o estágio supervisionado, eu sei que já foi falado, mas é só para fortalecer. O estágio supervisionado é para você experimentar, desenvolver atividade prática a partir de todo o conteúdo teórico que você recebeu durante todo o curso até então, né? Então, o estágio supervisionado é uma oportunidade de uma consultoria gratuita que você vai oferecer para uma organização pública. E a gente tem visto, em alguns casos, conflitos entre o aluno, o estagiário, o estudante e a organização. Tem algumas que não querem formalizar o convênio, não é o caso, talvez, de Manaus, que eu acho que aqui em Manaus quase todas as organizações que vocês vão atuar, elas já estão conveniadas, mas na hora que vão formalizar, eles querem saber o que você vai trabalhar. Então, assim, nós não temos como prever agora. Nós estamos falando em estágio em partes. Essa primeira fase, que termina dia 31 de outubro, é a fase em que nós vamos apenas coletar a documentação. Se já tem o convênio, você, aluno, apenas vai assinar o termo de compromisso, né, em 4 vias e entregar. Depois a gente vai disponibilizar o local para receber essa documentação lá perto da segunda quinzena de outubro. Se não tem o convênio, aí você precisa formalizar. E esse convênio, junto com esse convênio, com esse termo formalizado com a organização que você vai querer estagiar, ele precisa de uma documentação pessoal, de alguma coisa que tenha a ver também com a organização, tipo estatuto, CNPJ, o documento do coordenador, do diretor, do responsável máximo, alguma coisa assim. Verifiquem lá na sala que tem essas informações. Então, isso é necessário porque esse documento, depois será esse termo de convênio, né, para quem ainda não tem, ele vai ser assinado também pelo pró-reitor de graduação e é publicado um extrato no Diário Oficial. Então, essa formalidade é necessária. Para isso, então, precisa formalizar esse documento. Bem, só que quando vocês forem propor para a organização onde vocês vão pretender estagiar, compor o estágio de vocês precisam, como administradores públicos que serão já no ano que vem, já começar a treinar a habilidade de vocês, exercitar a habilidade de negociação. Então, não é para ter conflito, não é para brigar, é ao contrário, você perceber que você está oferecendo uma consultoria gratuita. Você precisa convencê-los a usar o seu marketing para dizer a eles que você irá formalizar um plano de estágio, que é uma consultoria gratuita, você está fazendo, está sendo treinado para fazer, que vai ter a orientação de um professor que é especialista em gestão pública e que tem a anuência de uma universidade pública, que é, no caso, a Universidade Federal do Amazonas. Então, convençam por aí. Não é para se desgastar, não é para discutir, não é para brigar, não é para... Eles não têm obrigação nenhuma. Eles estão nos fazendo um favor, mas também estão recebendo um favor, porque vão receber uma consultoria gratuita. E a diferença entre o trabalho de TCC e o trabalho do estágio é simples, é que o TCC ele vai resultar num artigo científico, que é uma comunicação científica que pode ser publicada em congressos, em seminários, em workshops, em revistas científicas. E o trabalho do estágio, ele vai resultar, ele é muito parecido, mas ele é diferente, ele é técnico, ele vai resultar no relatório. Ou seja, você vai mostrar, não uma revista científica, você vai mostrar para a organização onde você está trabalhando, você tem uma proposta, que essa proposta pode ser uma melhoria num processo, você pode estar querendo racionalizar um procedimento, uma tarefa, um modelo, criar um novo fluxo, inovar em alguma coisa, propor alguma criatividade para essa organização. E isso você vai mostrar que isso é interessante. Então, o que nós vamos fazer, nós não sabemos. Essa decisão vai acontecer somente a partir do mês de novembro. Que em novembro, dezembro, janeiro, nós vamos fazer o plano de estágio. E aí, quando chegar em
janeiro ou fevereiro do ano que vem, eu não sei exatamente, e aí dependendo exatamente da questão da Covid, né, se a gente já tiver vacina ou não, a gente vai ter, então, o caso de executar esse plano, a gente vai desenvolver esse plano de fato. Mas para que isso aconteça, é preciso, primeiro, que a gente propunha um plano. Mas se depois o diretor, o coordenador não quiser implantar, tem algum problema? Não. A gente vai arranjar uma outra solução para resolver o seu problema. Agora, é interessante que implante, porque é uma forma de testar os seus conhecimentos. E é uma maneira de você desenvolver uma questão técnica, prática. Por isso, a gente volta a repetir que é importantíssimo a negociação. Não é para conflitar, é para negociar, para encantar, para usar o seu marketing e mostrar que tem coisas que são interessantes e que pode ser um trabalho muito interessante para eles. Tem um outro caso também, que inclusive foi a Jael que entrou em contato comigo, que são pessoas que são estagiários, eles já estão em organizações públicas, estão fazendo estágio, e esse estágio é um estágio remunerado. O nosso estágio da base curricular, aquele que está na base do currículo, ele é um estágio que não é remunerado, certo? Ele é um estágio obrigatório, mas não remunerado. Então, assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? É completamente diferente. Bom, mas eu sou estagiário, estou recebendo, eu posso fazer o meu estágio curricular aqui? Pode. Você conversa com o diretor, com o coordenador, com quem quer que seja o cargo imediato, e você diz que você precisa fazer um estágio, que tem uma proposta, e que esse estágio é curricular, e, portanto, não tem remuneração, se ele aceita que você faça lá ao mesmo tempo, no seu local de trabalho. Então, é possível, você pode fazer isso, mas você tem que negociar. Então, o estágio supervisionado é muito importante, é uma fase muito importante, porque é a fase que você vai testar a tua capacidade, a tua habilidade de negociação. É nesse sentido que eu acho que vocês precisam estar trabalhando, pensando também que a gente não está... que nós estamos querendo, na realidade, é oferecer oportunidade para a organização, é testar os nossos conhecimentos. Isso é bom para a empresa, isso é bom para a organização pública, isso é bom para o aluno, isso é bom para a universidade, isso é bom para todo mundo. Então, vamos tentar negociar. Uma outra questão que eu gostaria de comentar com os senhores também é que, na questão do estágio, bom, depois que vocês implantarem, né, desenvolver o plano no ano que vem, implantar a proposta, nós vamos ter um seminário que vocês vão apresentar os resultados. Mas é um relatório, não é um artigo científico. Professor, eu posso... A mesma coisa que eu estou trabalhando no TCC, mesmo objeto, pode ser para o estágio? Pode. Só não esqueça que os resultados são diferentes. As comunicações finais são diferentes. Um é técnico, para você aproveitar a oportunidade de desenvolver a sua capacidade de administrador público. O outro é científico, ok? A Jael está falando aqui dos termos de estágio no TCE. Aí a instituição está aceitando o estágio curricular, Jael, que é o estágio não remunerado. Esse faz parte da matriz, da grade do curso. O estágio que você está fazendo na organização lá e que é remunerado não tem a ver com o estágio da grade curricular. Não vale para a grade curricular. A grade curricular requer que você tenha um estágio não remunerado, uma proposta que você vai desenvolver para essa organização. É isso. Então, você pode fazer ao mesmo tempo negociando por lá, conversando com eles, alguma coisa nesse nível. Eu peço só um minutinho, que está caindo a bateria do meu celular, preciso só conectar um instantinho, por favor. Chico, assume aí, um instantinho. Tá, ok. Quem quiser pode digitando as perguntas aqui no chat que ele vai responder. Daqui a pouco ele vai respondendo, tá bom? Outra coisa, eu estou gravando, eu vou disponibilizar esse vídeo também, depois vou editar, tirar essas falhas todas, né? E depois eu vou te disponibilizar. O vídeo de introdução disciplinar está lá na sala, mas só que eu ainda vou... Está inteiro ainda, eu vou desdobrar, eu vou fazer a parte da introdução, depois eu vou fazer a parte do professor Daniel lá também. Mas quem quiser, já tem a sala de introdução disciplinar, que tem lá o
o material lá, tanto a lista de frequência como o vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos. Agora, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode ou abre o microfone e fala, ou escreve aqui no chat que a gente vai respondendo. Tem algumas perguntas aí, o que é? O Tiago está perguntando, no caso, vou tentar negociar com a minha própria empresa, que é pública, que é a Transpreto, no caso. Pode ser, melhor ainda, Tiago. Se você já trabalha numa organização pública, no seu local de trabalho, você pode desenvolver o seu estágio lá mesmo. Você une as duas coisas, muito bom. Existe a possibilidade de fazer pela UFAM? Débora está perguntando. Débora, sim. Se você não tiver nenhuma organização, a gente pode fazer. Só que, nesse caso, você vai ser credenciada pelo NUPAD, que é o Núcleo de Pesquisa em Administração. E a gente pode desenvolver alguma coisa nesse sentido. A UFAM também abria para a questão de as reitorias, né, a proveitoria, ela recebia alguns alunos de estágio supervisionado também, e era bem interessante, mas isso era antes da Covid. Eu não sei te dizer como é que estão as coisas agora, mas é interessante, eu acho que a gente pode pensar assim, Débora. Bom, eu penso que eu devo ter respondido, né? Aí o Jordan está perguntando, para quem já é servidor público, é possível estagiar no próprio órgão? De preferência, Jordan. De preferência, você pode utilizar o seu local de trabalho, se for já uma empresa pública, e lá mesmo executar o seu estágio. Você une as duas coisas, isso é fantástico, é isso que é o mais interessante, inclusive. Pode falar, Jael, diga. Assim, ó, no caso, essa parte de negociação, eu até entendo, né? Essa nossa habilidade, conseguir ofertar consultoria e tudo mais. Mas eu queria saber na questão documental, por exemplo, eu tenho uma dificuldade lá porque eu respondo a duas chefias, né? O meu coordenador, diretamente no setor, e ao secretário, né, do fórum. E tem algumas dificuldades aí. O secretário aceitou, mas o coordenador do estágio está tendo uma certa dificuldade. Aí eu queria saber na parte documental, né? No caso, eu aproveitando já o estágio remunerado que eu faço, eu tenho que entregar algum documento na UFAM do estágio obrigatório, porque assim, a instituição, ela só aceita um. Ou eu faço o remuneratório, ou eu faço o obrigatório. Eles não podem emitir 2 TCE. Se eu optar por um ou outro, um eu continuo com a bolsa, o outro obrigatório eu perco a bolsa, porque a instituição entende que ela não tem por que manter um estagiário remunerado se ele está ali cumprindo aquela prática obrigatória da grade curricular. Então, é essa a minha dúvida. Se eu tenho que levar algum documento, né, eu já tenho um TCE, eu queria saber se ele ia ser aceito, ou eu tenho que alterar lá, levando em conta, avaliando esses riscos, né, de não ser aceito, de ter que trocar. Só me tire essa dúvida na parte documental. Jael, esse estágio que você faz remunerado no TCE, tem um vínculo com a UFAM, recebe a questão da bolsa. Se o TCE não aceita os dois vínculos, não é a UFAM que vai resolver. Então, aí teria que ser você procurar uma outra organização. Se o TCE aceita, porque veja só, documentações são diferentes. Se tem um termo de convênio já assinado com o TCE, e provavelmente esse termo já existe, você precisa apenas assinar um termo de compromisso. O que é um termo de compromisso? Você é aluna dizendo que você vai preparar um plano de trabalho, um plano de estágio e depois vai executar, porque o teu supervisor, o teu coordenador, alguém lá, concordou com isso. Mas isso é um arranjo caseiro que você faz. Não tem nada a ver com o seu vínculo empregatício. Esse estágio que você vai fazer, que seria agora no mês de novembro, dezembro, janeiro, você vai fazer um plano. Vamos imaginar que seja um plano em que você vai propor... Vamos imaginar que você trabalhe onde você quer propor o estágio, uma melhoria, por exemplo, no atendimento ao público, criar um protocolo que seja adaptativo ou mais adequado, alguma coisa nesse nível. Então, você vai propor o fluxo, vai preparar um plano e vai mostrar, vai apresentar depois que tiver concluído, aprovado, você vai entregar esse plano ao teu coordenador, por exemplo.
E ele depois vai executar essas atividades em 2021 e vai resultar num trabalho que é um relatório que você vai entregar. Não tem documento para ficar na UFAM. O documento que você vai fazer, que vai vir para a UFAM, é o termo de compromisso. Por quê? Porque o termo de compromisso... O que é o estágio não remunerado? Por que nós temos um convênio, precisamos estabelecer um convênio? Porque o estágio não remunerado, ele, voltando novamente, é uma oportunidade para você desenvolver para você exercitar enquanto administrador público, enquanto gestor público. Ponto. Por que precisa fazer o convênio? Né? Para que não hajam questões trabalhistas futuras, para que o estagiário não diga, por exemplo, entre na Justiça do Trabalho, questionando o fato dele ter desenvolvido um estágio lá e dizer que ele tinha vínculo. Então, fica caracterizado, tanto para o UFAM como para a organização que permitiu, que havia apenas o desenvolvimento de uma atividade acadêmica não obrigatória e não remunerada. É exatamente por isso. Agora, o que você tem de vínculo com o UFAM, de estágio remunerado, que você recebe uma bolsa, é totalmente independente. Ela não vai ter contato com documento nenhum, a não ser o termo de compromisso que você vai me entregar em 4 vias. É só isso. Agora, se o TCE, e pelo que eu estou entendendo, você está me dizendo, eu acho que foi isso, eles não aceitam as duas coisas, aí realmente você vai precisar procurar, infelizmente, em outro lugar, Jael, porque o ideal seria que aceitassem, exatamente o que as pessoas estão perguntando. Eu posso fazer na minha empresa pública que eu trabalho? Pode, é recomendável, é um arranjo que você faz, você entendeu? É uma forma de ajustar, de resolver esse problema imediato, porque todos nós trabalhamos, a gente não tem tanto tempo disponível, mas faz parte da grade curricular. E deu para você entender? Sim, agora eu entendi, é porque assim, eu só queria saber o documento que eu tenho que entregar para o FAM. No caso, o TCE que eu estou falando, é o termo de compromisso, porque o órgão que eu estou é o Tribunal de Justiça, né, o TJM. Tá bem. E aí, eles não estão aceitando emitir 2 termos de estágio, né, porque eu já tenho um de remunerado. Se eu quiser fazer o obrigatório, para entregar esse termo na UFAM, esse novo termo de obrigatório, eu teria que abrir mão, né, eu tenho que trocar, porque muda lá no papel, vai mudar algumas informações. Então, a minha dúvida com relação à parte documental era em relação a isso, que eu tenho que entregar para o FOM. Mas aí o senhor explicou, está bem claro, o convênio, né, e o termo, né, o TCE. Eu acho que o Tribunal de Justiça ele já tem convênio, não precisa fazer, só seria o termo de compromisso. Agora, se eles não estão aceitando, eu sugiro que você pense numa outra solução, uma escola, um posto de saúde, para você não perder a sua bolsa, porque eu acho que nos momentos de hoje é uma ajuda, não convém, né? Não sei. Tenta negociar lá, se não conseguir, tem que procurar uma outra solução. Tá certo. Obrigada, professor. Um aluno aqui atrás, deixa eu ver quem foi. Professor, trabalho de segunda a sexta em uma empresa privada. Posso negociar e fazer por lá? Ou só é válido em empresa pública? O João Caetano. Só pública, João, porque o curso é administração pública. Então, precisa ser uma empresa pública. Se a pessoa já trabalha numa empresa pública, ela pode fazer estágio lá mesmo, ok? Se não, infelizmente, vai ter que procurar ou uma empresa, e se você tiver problema de horário, ou não estiver conseguindo uma organização pública, você pode pensar numa escola, num posto de saúde, onde você acha que seja mais acessível. A Débora perguntou a questão da UFAM, pode, a gente pode fechar no PAD, ou então tentar verificar, Débora, eu vou te mandar uma mensagem depois pelo ambiente, eu vou verificar com a pró-reitora de planejamento como é que vai ficar essa situação, se eles vão voltar a aceitar, mas aí você tem disponibilidade para trabalhar durante umas 2 horas por dia, por exemplo, porque eles aceitam na universidade, mas eles querem que o aluno esteja lá independente, né? Como é o caso, por exemplo, se você já está no local de trabalho, mas está falando que tu e a Jael têm o mesmo problema, eu entendi. Pode ser também pela UFAM, a gente pode pensar numa escola, a gente pode pensar no posto de saúde, tem outras alternativas, a gente tem que ver a situação. Eu vou perguntar à Cleomara, que é a pró-reitora de planejamento, se eles vão continuar recebendo. Aí a gente pode fazer sim. Tá. A Jael está dizendo que o TCE é o termo de compromisso, certo? O Tribunal de Justiça, eu acho que já tem. Chico,
O Tribunal de Justiça do Amazonas tem convênio. Deve ter sim. Deve ter sim. Com garantia deve ter, que muita gente está estagiando lá. Tá. A Débora está pedindo para falar. Pode falar, Débora. Já te respondo, Helder. Aliás, Helder não, é a esposa Leitiane. dele, né? Leitiane. Vai lá, Débora. Tá, então, o que acontece, professor? Deixa eu explicar. Meu caso já é diferente do da Jael. E eu peço que vocês verifiquem isso também com relação à Jael. Na lista que vocês disponibilizaram no ambiente, nem Tribunal de Justiça, nem TCE estão lá, certo? E o Tribunal de Contas, pelo que eu já pesquisei junto ao setor que é próprio para os estagiários lá, eles falaram que estavam em negociação com eles para renovar o termo de convênio, e até então não tinham conseguido fechar essa parceria com o FAM. Então, até o meu estágio remunerado está prejudicado. Eu não conseguiria fazer nem o não remunerado, que é o caso do estágio obrigatório, como o meu remunerado também está prejudicado por conta da Covid. Débora. E aí, qual é o caso? Como vocês querem essa documentação para agosto, para outubro, desculpa, a gente não vai conseguir resolver isso até lá. Porque se não resolveram de fevereiro para cá, não vão resolver em um mês isso. Pelo que eu vi, as negociações estão bem devagar, porque não é só o caso da UFAM. Tem que ter a Uninorte, tem que ter outras faculdades. É um termo de convênio com todas as faculdades do tribunal. Tem que digitar no celular isso daí, né? Débora, então, no final das contas, por isso que eu perguntei, eu poderia fazer pela UFAM? E qual documentação eu teria que lhe entregar se eu fizesse pela UFAM? Porque pelo Tribunal de Contas, pelo visto, eu não vou conseguir. Você vai fazer o compromisso. Porque eu ver vocês pelo que está com o Chico, está falando no microfone, ver quem é. E vocês precisam assinar o termo de compromisso e a gente vai e ingressa vocês pelo núcleo de pesquisa e administração. E aí a gente desenvolve uma atividade para o FAM. Não tem problema nenhum, pode ser também. Ou pode ser uma escola também, se você quiser, próximo da sua casa, pode ser um posto de saúde, enfim, ou uma organização pública qualquer, se você acha que é acessível, mas pode ser pela UFAM. Isso não tem problema algum, é só o termo que você precisa assinar, você e a Jael. A Leidiane está perguntando, depois ela responde, né, a Débora, não sei se ela está ouvindo. A Leidiane está perguntando se o estágio pode ser empresa privada. Não pode ser empresa privada, tem que ser empresa pública. Se você trabalha em empresa privada, você vai precisar procurar uma pública. E aí temos a possibilidade pela universidade, por uma escola, qualquer escola pública, seja ela municipal ou estadual, qualquer posto de saúde, seja municipal ou estadual. Então, você tem que procurar, porque como o curso é administração pública, o estágio tem que ser uma organização pública. Aí, quem mais? Tem mais alguma pergunta? Estou pedindo qual o horário do estágio? Obrigatório? Não é o horário. Quantas horas? Eu não tenho certeza aqui, Chico, eu esqueci de ver. Deixa eu abrir. Eu também, aqui. Rapaz. Mas eu acho que são 135 horas, se eu não me engano. Eu vou já ver e eu passo daqui a pouco. Quem já leu e veio, eu que não me lembro mais de cabeça, tanta coisa, rapaz. Quem já leu, pode colocar o tempo aí. Porque depois, e essa questão do horário também, quantas horas você vai trabalhar por dia, quantos dias da semana, isso tudo você vai negociar. Se for o teu local de trabalho, você pode colocar 8 horas diárias rapidinho e você acaba, não tem problema nenhum. Então, isso é de menos, né? Isso é uma questão de você negociar com o teu local onde você vai trabalhar. O Jordan está perguntando aqui. Para quem já é servidor, é possível fazer esse estágio obrigatório remunerado? Esse estágio, ele não é remunerado. O estágio curricular não é remunerado, Jordan. Ele é obrigatório não remunerado. Faz parte lá da grade curricular. E ele é em 4 fases. A primeira agora é o estabelecimento do convênio e a assinatura do termo. Se a tua instituição pública, onde você quer trabalhar, ela já tiver convênio, aí você só vai assinar o termo. Você não quer falar no microfone, dizer qual é a situação? Professor, no meu caso, que eu sou servidor estatutário da Censa, aí eu queria saber, eu tenho até o contato com o pessoal da divisão lá de estágio, tudo mais. No caso, eu tô cedido pro TRE. Eu tô cedido pro TRE por 1 ano. E eu queria saber qual é a possibilidade, assim, de eu fazer esse estágio na Censa.
E a possibilidade, o senhor já me respondeu, ele é curricular, por isso ele não é remunerado. Eu tava apenas com essa dúvida se eu conseguiria fazer pela Sensa mesmo, entendeu? Esse estágio. No caso que o senhor falou, eu verifiquei a lista, parece que a Sensa consta como que uma das que da prefeitura que já tem convênio. Eu Sim. queria saber, o senhor falou ainda há pouco, no caso de se já tem convênio, é só firmar o termo de compromisso, parece. Eu queria que o senhor me falasse assim, em sucintas palavras, assim, o que eu devo fazer, no caso que eu já sou servidor e a minha meu órgão tem convênio. O que você precisa fazer é o seguinte: então você quer estagiar lá, você vai estagiar, você tem que procurar um setor, ou o setor que você trabalha, ou vai voltar a trabalhar lá, não sei como é que vai ser quando você retornar, e procurar alguém que seja o coordenador, o imediato, né? Que seria hierarquicamente superior naquela unidade organizacional. Vamos imaginar que seja a área de atendimento ao público, e aí no atendimento tem um supervisor. Então, você precisa conversar com esse supervisor, perguntar se ele aceita. Não precisa ser exatamente lá, você pode ir para qualquer outro lugar, dentro da tua organização. Você primeiro tem que negociar, e depois você assina o T em 4 dias e entrega isso aí. A gente vai depois disponibilizar um local para receber, isso vai ser somente em outubro, para evitar riscos de Covid, a gente vai ficar um pouco afastado nesse sentido. Então, é bem mais simples o teu caso. Só precisa verificar se alguém em algum setor lá vai querer recebê-lo como estagiário. E aquilo que eu falei anteriormente, eu volto a repetir porque está entrando pessoas agora. É preciso que vocês negociem, que vocês digam que isso é uma oportunidade muito boa de desenvolver uma consultoria que será gratuita, que será interessante, etc, etc, etc. Então, é bem mais simples para você. Pode fazer lá assim também. Marcos Daniel disse que o estágio são 300 horas. 300 horas é o conjunto de todos os 4 estágios. Mas eu acho que o que a gente chama aqui a execução mesmo do plano, que é isso que vai acontecer no primeiro semestre de 2021, eles são 135 horas que você precisa cumprir de fato, né? A Joel está dizendo que, conforme o material didático, a mesma coisa que o rapaz falou, que o Manuel falou. Então, são os quatro, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, dão 300 horas. Mas o 3, que é a execução, ele tem menos, eu acho que são 135 horas, que é o que você precisa cumprir. E é isso aí. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo em 3 semanas seguidas, eu vou fazer 1 hora por dia, vou fazer 2 horas por dia. Isso vai depender do seu horário, da negociação que você vai fazer com o supervisor do estágio lá. Certo? Como é que você vai, de que forma que você vai achar mais interessante, que foi interessante para você, para a organização e etc. Ellen, pode ligar o microfone, por favor. Oi, professor, tudo bom? Estamos, pode falar. Deixa eu falar. Eu entrei em contato com a ESAP, que é a Escola de Saúde Pública de Sensa, e eles, é uma informação, acho até que é importante para quem estiver precisando de estágio. Eu fui lá no setor específico do estágio, e eles falaram que existe um número mínimo aí de áreas que a ciência está precisando de estagiários. Só que para estagiar na ciência precisa passar por esse setor de estágio. E aí eu perguntei o que era preciso. Ela disse, olha, pede para a coordenação da administração pública da UFAM, lá, o SED, entrar em contato com a gente, para que nós começamos a fazer o processo para envolver todas as pessoas que estão precisando de estágio. E ela disse que, dependendo do horário, dependendo da carga horária, né, pode ser feita uma boa negociação. Tem diversas áreas dentro da ciência que estão precisando de estagiário de administração. Eles estão, inclusive, bem interessados. Eu posso depois passar o e-mail deles lá para vocês, porque não é nós que temos que fazer contato com a ciência. É a instituição de ensino que faz contato com a ciência, e a instituição de ensino vai ter o número mínimo de estágio para alocar todos os alunos que eles puderem dentro da Sensa. Então, se vocês quiserem, eu posso passar o e-mail depois e o número de contato da coordenadora de estágio da ESAP, para, de repente, o próprio curso entrar em contato, o professor Jurandir entrar em contato com eles lá. Outra pergunta... Esse estágio é remunerado, Ellen? Não, agora, inicialmente, não tem remunerado. Porque, por conta da Covid, o tempo mínimo dentro das instituições não pode ser grande. Então, eles estão querendo colocar os estagiários
mas por conta dessa contrapartida do corona, eles estão evitando deixar o estagiário muito tempo lá dentro, e aí, inicialmente, não tem estágio remunerado. Mas quem sabe, no outro ano, provavelmente vai ter. Eu posso passar o contato, professor, para o senhor? Não, é porque se for remunerado não serve para grade curricular. Por isso que eu fiz a pergunta. Ah, entendi. Então, Pode esse não... continuar. Outra pergunta, gente, eu realmente não preciso saber se eu posso desenvolver assim, a carga horária, vamos supor, eu tenho 5 horas hoje liberado, posso lá fazer, não continuamente. Pode ser assim, se eu acertar com a for ficar? Pode, isso aí vai depender de você e do acordo que você vai fazer com o teu supervisor lá na organização. Você pode fazer em vários dias, você pode fazer 5 hoje, amanhã 2, depois de amanhã 3. Isso é uma negociação com eles lá, não tem padrão. Você só precisa cumprir carga horária. E você cumprindo é o que é importante. Tem gente que prefere trabalhar 8 horas direto, que não tem disponibilidade, por exemplo. Quem vai fazer o estágio na própria organização que trabalha, vai colocar logo às 8 horas no mesmo dia. Não tem problema nenhum. Em 2 semanas, rapidamente, ele cumpre a carga completa. Perfeito. Obrigada, professor. Um abraço. Estou com saudade de vocês. Tá, e deixa eu agora explicar a respeito depois tu manda o link, manda uma mensagem para mim, mandando o e-mail desse órgão da Censa, porque, assim, na realidade, é o contrário, o próprio estagiário que tem que formalizar o convênio. Mas como há uma possibilidade e eles estão interessados em receber, eu acho fantástico isso. A gente vai entrar em contato, se não tiver esse convênio, ou então já vai ver quantas pessoas estão sem, como no meu caso, por exemplo, da Jael e da Débora, se quiserem, também podem ir para lá, tem toda essa possibilidade. E aí a gente vai ver quantas pessoas não têm onde estagiar, de repente direcionar para lá. Agora, essa questão de negociação de horários é com vocês. É isso que eu quero lembrar apenas. Mesmo que a gente interceda nesse processo e verifique, e isso é fantástico, que tem uma organização pública se disponibilizando para receber, a gente não vai interferir nessa questão de negociação, porque essa questão de negociação de horários é de acordo com o seu horário. Você precisa, as pessoas trabalham, têm as suas coisas, então o que você vai desenvolver e a negociação toda é com você. A gente apenas formaliza e encaminha, porque é super legal saber disso, Ellen. Muito obrigado. Eu sou servidor da SEDUC e nós temos lá no bairro Cidade Nova, a SEDUC ela é dividida por coordenadorias na capital, né? São 7 ao todo. Eu pertenço à coordenadoria 6, que pega ali a zona da Cidade Nova, com o limite ali na zona leste. Vai até a Bola do Produtor e limite ali do Nova Cidade. São 27 escolas. Existe a função do administrador escolar, que é como se fosse o vice-diretor. E nós temos também a própria coordenadoria, que trabalha com atividades administrativas, né? Eu, inclusive, sou supervisor de recursos financeiros das APM6. Lá, nesses termos que estão sendo colocados, também, assim como a colega disponibilizou a Censa, eu acredito que seja possível também para nós lá, pela coordenadoria. Quem tiver interesse, né, de repente, pela questão de localização, talvez seja interessante, né, para os colegas. E aí a gente se coloca à disposição para intermediar. Legal, Manuel. Muito obrigado. Tá aí, senhores. Então, eu acho que a gente está abrindo um leque bem grande de lugares, né, de oportunidades para a gente desenvolver o trabalho. E aí cabe a cada um decidir. Eu volto a repetir que esse processo de negociação é com os senhores, por conta dos... Agradecemos ao Manuel essa intercessão, essa ajuda muito boa, fantástico. Agora, um outro detalhe que por acaso a organização irá aplicar, né? Eles mudem de ideia, tem alguma mudança política, aconteceu nesse nível, de repente não queiram mais. Não tem problema, você não precisa implementar lá naquele momento. Então, seria interessante que você consiga implementar, porque eu volto a falar para vocês, pensem no estágio como uma oportunidade para você desenvolver todos aqueles conceitos teóricos que nós vimos no curso até então, de forma prática. Você tem que você mostrar o seu endomarketing, né? Desenvolver o seu marketing próprio, encantando, oferecendo propostas que sejam interessantes. Você sabe que você faz um trabalho maravilhoso. Isso daí vai ter retorno no futuro, ou então você possa vir a ser um consultor quando você formar. Então, é uma maneira de você exercitar, né?
eu vejo o estágio não como uma coisa chata ou como uma só vem encher o saco. Muito pelo contrário, eu acho interessantíssimo porque ela é prática, né? É uma oportunidade boa para a gente desenvolver um trabalho e atuar na profissão de fato. Esse é o endereço da Sensa, o Ellen, que estás colocando aqui? Sim, professor, tá já estou bem. colocando aqui, tá? Ela responde na hora, tanto pelo e-mail quanto pelo telefone, professor. Tá bem, eu não vou fazer contato hoje, que é domingo, né? Mas amanhã eu faço, amanhã de manhã, tá bem? Perfeito, professor, obrigada. Senhores, mais alguma dúvida? Então é o seguinte, porque como eu trabalho numa empresa a pública, a Transpetro no caso, né? Ela tem Sim. muitas características de empresa privada. E eu sinceramente não sei se ela tem esse convênio com a UFAM. Acho que a gente não. Na verdade, a Transpetro e a Petrobras, né, elas pegam mais estagiários na área de engenharia, que é mais o interesse dela. Mas aí eu queria saber se vocês saberiam dizer se a Petrobras ou a Transpetro tem esse convênio com a UFAM já. A Petrobras eu tenho quase certeza que tem. Se a Transpetro ela é uma subsidiária da Petrobras, eu acho que não é necessário formalizar o convênio, mas eu te mando resposta pelo ambiente, pela plataforma. Eu vou verificar isso com a coordenadora do estágio amanhã na UFAM, tá bem? Obrigado. E o fato dela ser empresa pública, porque ela é mista, né? Ela tem as características de pública e privada. Eu acho isso fantástico, não vejo problema nenhum. Eu acho até que a receptividade do trabalho é mais fácil nessas empresas que são públicas do que na administração direta ou indireta. Eu penso, né? Não sei, estou errado. Então, é o que o Jordan está falando, é a ciência. Na realidade, Jordan, o que ela quer, a Thalita quer que eu entre em contato, para a gente formalizar que tem interesse, é nesse nível. Não vai ser formalizado documento, não, porque já existe de fato. Mas eu vou conversar com ela, vou verificar depois quem são as pessoas que estão querendo, que não têm onde estagiar, se querem estagiar para lá, etc. e tal. Eu agradeço. Bem, senhores, então nós vamos encerrar, porque não tem mais nada, né? Nenhuma dúvida. Depois a gente vai disponibilizar essa gravação lá na sala também, para quem perdeu alguma coisa, que queira ouvir. A gente agradece. Um domingo à tarde, vocês aqui participando. Eu sei que é um momento da gente, né, um momento muito nosso, mas fico muito feliz que vocês tenham participado, que vocês tenham aderido, tenham vindo para essa reunião. Para mim foi bem legal. Acho que valeu a pena, sim. Tá bem? Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Chico? Não, só isso mesmo. Tô ok. Então tá, senhores. Obrigado. Bom domingo, tá?